Eu descobri que quanto menos coisas materiais eu tenho, mais feliz eu sou. Eu descobri que menos é paz. Você já parou para pensar que existem ladrões da nossa atenção e do nosso tempo para as coisas mais importantes da vida? Pois é, quando você foca e dedica todo o tempo da tua vida para acumular bens materiais, automaticamente você está jogando no lixo um tempo que é muito importante para você cuidar do que realmente importa, que são as pessoas, que são aqueles momentos simples, que são de graça no dia a dia e que verdadeiramente enchem o seu coração de alegria, de satisfação, de prazer em estar aqui, que dá sentido à sua vida. Coisas que você vai levar depois que você partir daqui para uma melhor. E eu demorei uma vida para poder descobrir isso, mas ainda bem que eu descobri a tempo de não chegar ao fim da minha vida, olhar para trás e perceber que eu não construí nada importante, apenas acumulei coisas, né? Então cuidado, porque o consumismo, ele pode estar roubando a sua vida. Então, para mim, na verdade, hoje, quanto menos eu consumir, é melhor, sabe? E eu vou bem fundo nessa questão no sentido, cara, para que eu preciso ter 20 pares de sapatos se eu só tenho 2 pés? Né? Para que eu preciso ter um guarda-roupa, um closet imenso, né? Cheio de coisa, cheio de roupa, lotado de roupa, sendo que eu sempre uso as mesmas roupas, ou às vezes nem uso, ou tô sempre de short ou só de cueca, né? Então, para quê? Para que isso? Para que eu quero ter vários carros se, na verdade, eu prefiro andar a pé ou de bicicleta, né? Para quê? É para agradar as pessoas, para ter status, né? Isso é importante para mim ou é importante para a sociedade? Para eu vender alguma coisa, vender uma imagem, né? Mas o que de verdade é importante para mim, né? Para que eu preciso ter uma casa, viver numa casa gigante, se eu seria muito feliz se eu morasse em uma casa estilo uma cabana, uma coisa pequena, né? Eu não estou falando de pobreza, tá? Espero que isso fique bem claro. Eu gosto de coisas bem feitas, de coisas boas, de uma casa confortável, de uma vida confortável. Mas eu acredito que a moderação, ela funciona para tudo, né? E hoje eu vejo muito a vida assim. Eu não gosto muito de exageros, né? Falei aqui de viver numa casa enorme, por exemplo. Hoje eu vivo em uma casa que ao meu ver, é bem grande. E eu não preciso de uma casa assim. Cara, quanto mais prático, melhor. Quanto menos móveis, melhor. Quanto mais clean for o ambiente, não tiver quase nada, melhor, só o essencial. O essencial não no sentido pobreza, mas no sentido de é confortável, funciona bem, aqui eu tenho um extremo conforto, tudo que eu preciso, não preciso de nada mais além disso. É isso, entendeu? Tem que ser um ambiente que você olha e não tem aquele monte de coisa, sabe? Aquele monte de quadro na parede, aquele monte de mobília, aquele monte de móvel, um monte de apetrecho, de decoração e não sei o que, e aquele monte de lâmpada de luz parecendo uma loja de shopping. Então isso não me encanta em nada, assim. Já me encantou, né? Mas já há muito tempo, graças a Deus, eu abandonei esse conceito coletivo do mundo atual, do consumismo, onde as pessoas querem consumir, né? Querem cada vez mais, tudo em grande quantidade, casas enormes, apesar que as casas têm ficado cada vez mais pequenas por causa do preço dos imóveis, né? Mas é sempre algo para mostrar para as pessoas, né? Às vezes não é nem para a pessoa, é para mostrar para os outros, né? Não é nem o que te agrada, é o que está na moda. Então, cada vez mais eu vejo essas coisas como algo que representa um vazio interior imenso, porque a pessoa não pode expressar nem a sua própria vontade ou o estilo de vida que ela gostaria de ter, porque ela sempre está procurando agradar os outros em tudo, né? Seja no carro que ela vai comprar, seja na casa que ela vai comprar, enfim, nas roupas que ela usa. Então, é sempre nessa linha. Aí entrou uma outra questão, né? Muitas vezes ali
Falava, porra. Ia lá na sapateira, que eu tenho uma sapateira, né? E olhava lá, né? E eu, cara, eu nunca fui uma pessoa de ter, tipo, 20 pares de sapatos, não, né? Então, mas lá eu devo ter, tipo, uns 9, alguma coisa assim, salvo engano. E olhando lá, eu comecei a tirar eles da sapateira e falei, caramba, mano, tem tanto pó aqui, mas aquele pó de... Cara, tem muito tempo que esse negócio tá aí que eu não tiro daí de dentro, né? Tinha uns lá que, a maioria, tinha 10 anos que eu não usava, tinha um ou dois que... Tinham dois que eu comprei, um deles há 15 anos atrás e que eu usei 2 vezes, só quando eu comprei, parei. Um outro que eu comprei mais recentemente e que eu nunca tinha usado nenhuma vez. Então eu falei, mas cara, pra que eu tenho esses sapatos? Esse monte de sapatos eu uso sempre o mesmo. Que é o tênis de treinar. Que também é um só. Tem um alternativo, mas ele tá meio gasto já. Uso mais em dias de chuva para não molhar o outro. Mas... Aí, esporadicamente, você usa um sapato, né? Sapato ali, um evento, uma coisa mais social, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, normalmente, dia a dia, cara, é descalço, chinelo, tênis, né? E aí eu fiquei olhando, falei, cara, peraí, velho. Tá ocupando espaço aqui. Qual que é a função disso, né? E peraí, não são só os sapatos que são o problema. Tem um monte de problemas aqui, eu vou resolver. E aí comecei a olhar também pro guarda-roupa. Falei, putz, cara, pra que esse monte de camisa social? E olha que eu dei muita camisa social. Mas muita, pra um monte de gente um tempo atrás. E mesmo assim, pra que esse monte de camisa social se eu nem uso camisa? Já usei, né? Mas nem uso camisa. De vez em quando eu uso camiseta. Regata, confortável, leve. Quanto menos pano possível, melhor. Menos calor, né? E mesma coisa vale para as outras coisas lá dentro do guarda-roupa. Falei, cara, gastando água para lavar essas coisas, vai juntando pó, sabe? Então eu fui vendo que a mudinha de roupa que eu usava, e eu separei. Cara, a mudinha de roupas que eu uso de fato, ela é tão pequena, é desse tamanho assim, ó, dá 2 montes mais ou menos desse tamanho assim, cada um. 10 centímetros de altura, algo assim. Então, qual que é o sentido de ficar acumulando coisas? E eu fui aprofundando, né, em outras questões. E falei, mas cara, pra que essa casa desse tamanho? Né? Pra quê? Né? O tempo que eu gasto com isso, cara, e nem dou conta, né, de deixar tudo sempre impecável. Então hoje eu estou muito mais focado no que eu posso utilizar na menor quantidade possível e mais sustentável possível para poder obter, por exemplo, estou construindo uma casa, para poder obter tudo que eu preciso aqui, mas sendo correto, né, com a natureza, sem causar danos e tal, escolhendo bem os materiais que eu vou usar, coisa e tal, não pensando em moda, né, na estética da moda, em agradar as pessoas, o gosto coletivo, né, e esquecer da minha essência, de quem eu sou, do que eu estou fazendo aqui nesse planeta. E quanto mais eu tenho essa consciência, mais tempo eu tenho para o que é importante, mais atenção eu dou para o que e para quem é importante. Mais eu observo, porque agora eu tenho tempo, consciência e atenção nas situações que acontecem, coisinhas simples do dia a dia que são de graça e que vão acontecendo. É só você estar com tua sensibilidade, seu olho aberto para essas coisas, que as maravilhas, os milagres, eles vão aparecendo o tempo inteiro. Às vezes é um passarinho que entra na sua casa, igual outro dia que entrou um beija-flor, até fiz um vídeo. E aí aqui eles batem às vezes nas vidraças, ficam meio cambaleantes e aí ficam lá no chão se recuperando, depois saem voando, né? E enquanto eles estão aqui, às vezes eu vou lá, pego na mão, tal, faço um carinho, faço uma interação, esperando eles se recuperar e tal, para pegar um pássaro na mão, só assim, né?
E, cara, mas assim, isso faz tanta diferença no meu dia quando acontece, sabe? E só que se fosse o eu de antes, olha só que miséria, né, que a gente às vezes é. Se fosse o Jean de antes, primeira coisa, se entrasse um bicho dentro de casa, qualquer bicho, falando de ratos não, pode ser um bicho bonito, um pássaro, né? Primeira coisa que eu ia querer fazer era expulsar ele de lá. Sai daqui! O que você está fazendo aqui? Né? Tipo, aqui é meu lugar, né? Tá sujando aqui e tal. É a mesma coisa que uma pessoa vê um inseto entrando dentro da casa e quer ir lá e matar, né? Sem motivo algum, só porque ele tá ali. Caralho, só porque ele existe, né? É como se sua casa fosse o seu espaço ali, inviolável, onde você tem o direito de fazer qualquer coisa com seres que você considera inferior, né? E eu já fui essa pessoa. Então uma coisa que é um milagre, uma maravilha divina que vem e acontece e entra na sua casa, pode ser um grande problema, motivo de irritação e que pode acabar com o seu dia, dependendo do teu nível de consciência aqui na Terra, né? Mas essa mesma situação também pode ser vista como um milagre, que é o que eu vejo hoje, né? E aí, quando você está num nível de consciência mais baixo, uma hora é o passarinho que entrou que você quer matar, que ele saia dali. A sensação que dá é sai, né? Expulsar dali. Ou é isso, ou é porque o sol tá batendo dentro da sua casa pela janela e tá calor. Esse sol desgraçado e tal. Porra, cara, que bom que o sol tá entrando na sua janela. Né? Que bom. Que bom que tá calor. Que bom que o tempo ele não é só frio, né? Ou só quente, né? Então, quando você é ingrato na vida, tudo é um motivo de desgraça, de estresse, de raiva, né? De sofrimento, né? Putz, hoje, cara, nossa, graças a Deus, cara, que eu tenho uma casa com janela que o sol entra bonito lá dentro. E eu posso até tomar sol dentro de casa, inclusive, tranquilamente. Eu faço isso, se eu quiser, né? E não ficar reclamando, né? Então, essa postura de gratidão, ela muda tudo, né? E para você ter gratidão, você tem que ter tempo para valorizar as coisas simples da vida que acontecem o tempo inteiro.